Tem um acompanhamento, você tem que fazer um aterro bem feitinho e tal. Se você esquecer de pôr uma proteção ali, o rio subiu, a água vai bater ali. E ele vai começar a varrer ali. Na primeira não acontece nada, na segunda, mas vai varrendo até um certo momento em que a entrada acaba. Então, a gente precisa estar muito preocupado com essas variações climáticas. Só que para isso, nós precisamos também ter medidas dessas variações climáticas que estão ocorrendo, né? Então, nós temos também a inspeção que é extraordinária, quando ocorre isso. Então, quando ocorre isso, a gente tem que socorrer rápido, porque se você... Nós vimos, né, é fantástico isso, quando aparece na televisão e acontece alguma coisa desse tipo, é fantástico em termos de exemplos para a gente, né? Você viu que já manda o exército já vai lá, já monta uma ponte, né? E daí você já vai programando para fazer uma ponte de grande estrutura, né? Uma ponte de concreto armado, protegido, liçado, qualquer que seja a ponte. Mas imediatamente você tem que consertar essa ponte. Então você percebe que a maior preocupação quando você tem a destruição de uma ponte, um viaduto, é a recuperação dela. E rápido, tem que ser rápido. Você vê que desobedece a tudo aquilo da 8666, tudo extraordinário, tudo rápido, porque precisa, não tem jeito. De licitação. Isso. Desafios de futuro, né? Quais são os maiores desafios futuros para a construção e manutenção de pontes nas cidades? São espaços, né? Eu vejo assim como os maiores desafios locais. Porque a partir do momento que você constrói a ponte, você tem um lugar que está extremamente desabitado, uma margem do rio, por exemplo, e a outra extremamente habitada. Você construir uma ponte, qual vai ser o primeiro espaço onde vai ser construído? Vai ser exatamente ali ao redor dela. Exato, no entorno dela. No entorno dela. Então, você vai começando adensando isso, né? Eu vejo muito isso, eu vi muito isso em Lisboa. No Porto. No Porto, eles queriam passar o metro, né? O metro. Lá em Portugal é o metro. Eles queriam passar o metro do Porto, da cidade do Porto, para Vila Nova de Gaia, sob o rio do Porto. E eles queriam passar com o metrô. E eles fizeram alguns estudos e, lógico, o metrô, o ideal é que ele atinja o maior número de pessoas, zonas mais adensáveis e tal. E eles queriam alugar, comprar uma determinada ponte lá, que era municipal, que era da prefeitura, né? Pelo menos foi isso que eu fiquei sabendo na época. Fui visitar a construção dessa ponte, tudo. A prefeitura não vendeu. O que a prefeitura fez? Vocês constroem outra ponte e nós passamos a outorga, a utilização de uso para vocês passarem com o metrô nessa que vocês querem. A gente reforça e vocês passam com o metrô nessa que você tem. Qual a grande preocupação? Aí você tem várias preocupações, né? Então vamos lá. O entorno. Esse entorno, se você conseguir um espaço que não esteja muito habitado, melhor. Com certeza. Né? Só que em geral não é isso que acontece. Tá tudo habitado, tem que se apropriar. O preço de uma ponte, o preço de um viaduto é muito grande. Principalmente se tiver que fazer desapropriação. Isso, exatamente. Envolve muito dinheiro. E pontes são caras. Né? Então você tem que ter ali uma participação público-privada. Às vezes você tem que ter uma participação de fundos, de bancos, por exemplo, a Vasco da Gama, a ponte Vasco da Gama em Lisboa. Né? Agora em Lisboa, ela foi construída com a participação, né? De bancos, de fundos. E como que eles têm esse retorno? Por meio do pedágio, né? Por meio do pedágio durante um determinado tempo. Então essa preocupação do entorno, do preço, ela é preocupante. Então você tem que, vamos dizer assim, é por isso que cidades bem planejadas, cidades inteligentes, você corre na frente. O que é correr na frente? É não deixar ocupar ali. Exatamente. Aí você faz uma ponte ali e com o tempo vai habitando todos os lugares. Depois da ponte, provavelmente vai chegando a população. Exatamente. Então, querer colocar uma ponte num local onde já está extremamente adensado, você vai ter que desapropriar. Você vai ter que gastar mais dinheiro e etc. Né? Então, essa é a maior dificuldade que eu vejo. Ou seja, de novo, nós batemos no mesmo processo de tudo. Né? No mesmo processo de tudo.
vamos pegar São Paulo, né, a cidade de São Paulo, onde você adensa o centro de São Paulo e de repente todo mundo quer sair do centro de São Paulo. Né? Por quê? Porque você adensou. Então todas as cidades, é impressionante, nós temos vários exemplos, né? E todas as cidades continuam fazendo a mesma coisa. Eles vão adensando o centro, adensando o centro, adensando o centro, até uma hora que não fica inviável. Sim. Aí as pessoas saem, as pessoas vão para bairros isolados, né? Então nós temos lá em São Paulo Alphaville, bairros mais isolados, Sim. que vão saindo desse centro porque vai marginalizando. Como que você faz para melhorar esse trânsito? Você pode usar viadutos, você pode usar pontes, até túneis, né? Obra de arte especial, mas também não adianta muito às vezes. É o que eu falo, são pessoas inteligentes. Você tem ali a Rebouças com a Faria Lima. As duas eram extremamente congestionadas. Vamos fazer um túnel por baixo. Ué, em vez de você ficar congestionado em cima, você vai ficar congestionado embaixo, porque as duas estão congestionadas. Exatamente. Vale a pena quando você tem uma que está muito congestionada e uma que não está. Você pega essa que não está, passa por baixo e libera em cima o semáforo, tira o semáforo, e essa vai fluir um pouco melhor. Né? Então, a gente precisa ter a inteligência suficiente para perceber onde você pode ou não fazer isso. Com certeza. Quais são as tendências futuras na engenharia e construção de pontes que podemos esperar para ver no futuro? Eu sou fã da instrumentação de pontes. Né? Sou fã. Dá para ver no brilho dos seus olhos. Eu sou fã da instrumentação de pontes. Eu acho que não só em pontes e viadutos, mas em quase tudo a instrumentação ela é... Eu gosto muito de dados, de gráficos, então você instrumentar as pontes para você ter muitas informações e retorno, né, o retorno, a interpretação, uma ligação desse retorno com inteligências artificiais que assim são fantásticas, né? Então nós temos aí a inteligência artificial quase que dobrando a cada 4 meses, é um negócio violento, sim, né? Sim. Então quem fez alguma coisa há 4 meses atrás com inteligência artificial vai fazer agora, já vê que o negócio já ficou mais violento, ele praticamente dobra. Então eu acho que a próxima etapa, né, não é nem a próxima etapa, já está ocorrendo, como eu disse lá na Escócia, tem uma ponte que tem 150, em torno de 150 sensores que controlam tudo. Né? E aí sempre vem na minha cabeça, né? Você está com tudo controlado, todo mundo, não sei se vigiado ou seguro, e você ainda tem roubo de carros, por exemplo, né? Então, é um problema que parece que não tem fim, né? Então, e pode ser controlado isso, tudo isso com sensores. Carros, por exemplo, hoje que são, que possuem monitoramento, que você desliga o carro, se um carro foi roubado, né? Então esse é um outro projeto que a gente pensa em fazer. Você tem um carro roubado, você tem uma ponte que tem sensores que lê essa placa desse carro, ele passou, automaticamente ele é desligado. Né? Isso não existe ainda. Não, encoste o carro no acostamento. Do futuro aí, sim, não tão distante. Você vai ser identificado onde? Nas pontes. Sim. Os sensores vão estar todos lá protegidos, tal. Ele verifica, olha, encoste seu carro que ele será desligado. Então você começa a ligar o pisca-alerta, para os outros ao entorno não correrem no risco de colidir e tal. Sim, sim. Então eu vejo hoje isso, né? Pontes mais modernas. Então você vê, demorou bastante para a gente chegar nas pontes estaiadas. Né? A última ponte é a Otávio de Freitas, em São Paulo, se não me esse o nome, aquela bonita. Sim. Né? A ponte estaiada é aquela ponte que parece ponte de harpa, cheia de carros. Cheia de carros, é lindo. Se preocupar mais com a sustentabilidade também da ponte. Então, quando a gente vai fazer uma ponte, a gente localiza, né? É uma ponte urbana onde passa muito pedestre, então você tem passeio. É uma ponte rodovia onde não tem cidade perto, aí você não põe passeio. Sim. Ela é livre só pra essa ponte mesmo em São Paulo hoje tem até uma pista para ciclista, né? Que é uma coisa que a gente não pensava há muito tempo atrás. Essa ponte estaiada. Essa ponte estaiada. Então você tem uma parte para ciclovia. Então, eu vejo assim, vai aumentando o controle, vai aumentando, vai melhorando os materiais. Então, nós temos hoje concretos que se curam, né? Apesar de isso, auto-cicatrizante, então ocorre uma fissura assim, uma fissura ela se cicatriza para não expor a armadura. O grande problema das pontes é exatamente essa exposição da armadura à
água, né, que a umidade acaba penetrando ali por baixo da ponte, acaba sempre dando com água, e às vezes sol bate, seca, e isso faz com que o aço praticamente derreta, vira pó. Sim. Se você apertar lá um aço que está exposto a um determinado tempo, você vira pó. É impressionante, né? Apesar que os protendidos, como eu falei, é toda a cordoalha é o aço que você põe, que você vai puxar o aço para apertar o concreto, né? São protegidas hoje, tem alto grau de proteção e tal, que foi uma das causas de quase queda da ponte dos Remédios em São Paulo em 1997. Né? Então esse é o futuro. O futuro, eu acho que é a instrumentação e ligação, né, essa interligação com todos os meios de transporte. Então, quando você vai fazer um aeroporto, você não vai pensar só no aeroporto, você vai pensar em toda a ligação do aeroporto. Quais são os viadutos que nós vamos chegar aqui? Brasília, né? Brasília foi uma cidade que foi feita para não ter semáforo, para cheias de viadutos, onde você teria uma mobilidade rápida. Só que o que acontece? Você projeta para um pedacinho e o resto cresce tudo desordenado, né? Então o que eu vejo hoje é uma conjunção de modelação dos projetos, né? O famoso BIM, você trabalhar em conjunto todos os projetos, retirar as interferências. Então você vai construir uma ponte num determinado local onde está super habitado, e você tem que tirar essa população de lá. É uma interferência que você vai ter que resolver. Então, correr na frente, projetar efetivamente, colocar a cabeça pensante para daqui 20 anos, Sim. 30 anos. Está no futuro mesmo, né? Exatamente. Dá uma paradinha aqui. Rodrigo, está dando quanto tempo aí? 53. 53? Tem que dar uma hora, né? Como a colaboração entre setores público e privado pode acelerar o desenvolvimento da infraestrutura? Isso aí você chegou a falar. Fala um pouquinho, se você quiser eu falo mais. Tá. Aí depois as reflexões finais, que é para finalizar, que o conselho você daria, né? E há uma... Beleza. Então, assim, posso fazer as duas? Pode fazer as duas. Tá. Que mais aí, Rodrigo? Questão 3, 2, 1. Gabriel, fala um pouquinho para a gente, né? Como que a colaboração entre setores público e privado pode acelerar o desenvolvimento de infraestrutura de pontes. É primordial isso, eu vejo como primordial. Né? Só o financiamento governamental, ou financiamento de prefeituras, quando você vai construir uma ponte municipal, ou de estados, né, ou de federação, é um custo muito alto. Então você tem que ter realmente essa participação público-privada. Isso já é feito no mundo inteiro praticamente. E eu acredito até que no Brasil já deva ter alguma coisa parecida com isso, com essas outorgas, né, das estradas. Então, em função do tempo, você precisa fazer um viaduto ali, uma ponte ali, você vai duplicar, vai ter que fazer a ponte também vai ser sua responsabilidade. Então, essa participação pública-privada no mundo inteiro já foi feita. Como eu disse lá no Porto, né, a empresa de metrô construiu uma ponte para a prefeitura ficou com aquela ponte e cedeu para passar o metrô. Né? Então, hoje você tem a ponte do Infante Henriques, que passa carro, foi feita essa ponte, em arco abatido, um caixão perdido, né? O caixão perdido de uma ponte é uma ponte que você tem laje em cima, laje embaixo e as lajes laterais. Né? Então fica ali um vazio dentro, você tinha essa estrutura por cima e você tinha um arco abatido por baixo, para ficar assim, parecida com as pontes que tinham lá. Então você olhar da ponte principal, da Rábida, e ver todas as pontes praticamente no mesmo nível, com a mesma fisionomia, vamos dizer assim, o mesmo projeto. Então ficou muito bonita essa ponte, o arco abatido foi motivo de um estudo no meu mestrado, então eu estive lá com o convite do projetista para visitar quando da construção, ela terminou em 2003. Eu estive lá em 2002, ainda estava sendo feita, uma coisa maravilhosa, né? Coisa assim da gente... De apaixonar. De apaixonar de novo. Se você leva os estudantes para ver uma ponte desse tipo, você faz os alunos ficarem apaixonados também, né? Então, aí está um exemplo de público-privado. Eu quero usar a sua ponte, mas essa ponte é municipal. Não, tudo bem, pode usar, mas você vai fazer uma outra também. A gente pode, sistema de troca. Ou a ponte Vasco da Gama, né, que é o financiamento bancário, de fundos, etc., junto com o governo, e você
Vai recuperar esse dinheiro como? Tem que recuperar, é investimento. Pedágio. Não tem jeito, pedágio. Pedágio, a população que usa vai ter Sim. que pagar aquilo lá. E por quê? Porque é uma obra cara. Se você pegar qualquer obra que a prefeitura precisa fazer, um asfalto aqui, uma creche ali, alguma coisa, perto de uma ponte, é algo vultuoso, né? O investimento financeiro é vultuoso. Então essas participações privadas, público-privado, tudo, eu acho que é uma das saídas. Muito bacana. Vamos lá para as nossas reflexões finais? Para finalizar, que conselho você daria, né, para os engenheiros que estão nos assistindo aí, também os leigos, é claro, os estudantes aí também da área, e planejadores urbanos que estão começando a trabalhar com infraestrutura de pontes? Bom, primeiro Pode olhar aí para o pessoal aí. Vamos olhar lá. Primeiro conselho, né, é em termos de projeto mesmo, né? Pensar que quando você vai fazer uma obra, principalmente uma ponte, ou você vai substituir uma ponte, aquilo ali, aquele movimento, aquela quantidade de carros que está passando ali, não vai ser mais aquela, vai dobrar, triplicar. Às vezes você vai substituir uma ponte de madeira, faça uma de concreto não nas mesmas dimensões, faça para ser utilizada por mais veículos, né? Quem quiser também, na parte agora de emprego, de um maior trabalho aí, né, uma maior empregabilidade, investir bastante em inspeção de pontes. As nossas maiores construções de pontes aí foram realizadas na década de 60, 70, então nós estamos tendo aí 50, 60 anos, e essas pontes vão precisar ser inspecionadas e recuperadas. Então, recuperação de pontes, inspeção de pontes, vai trazer aí um grande mercado de trabalho para a gente, né? Para todo mundo. Então, na graduação em geral, o que a gente aprende é calcular uma ponte. E a gente não tem uma disciplina com algumas restrições, né, com algumas instituições que dão inspeção de pontes. Então, faça aí um curso de pós-graduação, um curso mesmo até de extensão, um curso mais rápido, né, que vai ensinar a trabalhar com a norma de inspeção de pontes, porque todas as prefeituras vão precisar fazer isso e vai ser um grande campo de trabalho aí para nós engenheiros civis. Gabriel, alguma coisa que nós não temos falado, né, na sua paixão aí pela construção de pontes, né, de adultos, que a gente deva perceber aí durante o nosso bate-papo, que a gente não tenha falado, que você queira reafirmar, ou a gente conseguiu... Eu realmente sou apaixonado e tento, nas minhas aulas, fazer com que os meus alunos também se apaixonem pela construção de pontes, né? Já tem muitos alunos que estão nessa área, né? Inclusive, agora, recentemente, encontrei com um fazendo várias pontes no Pará, e a gente anda aí um pouco pelo Brasil, então a gente sempre encontra os alunos que falam, poxa, que legal, né? Eu entrei nessa área exatamente por causa daquelas aulas lá, tal, que eram... É um fruto. É um fruto. A maior gratificação de um professor, e eu atuo, né, meio a meio, aí, vamos dizer, metade como professor, metade como engenheiro. Eu tento lá na academia mostrar para os alunos que você tem que se apaixonar por aquilo que você faz. Se apaixonando por aquilo que você faz, você deixa de ser aquele profissional reclamando, né? Eu não tenho rola, não sei. Não, hoje eu peguei uma rola super legal, vou fazer uma ponte, nossa, tá rendendo, tá legal, tá ficando bonito. Então, eu acho que essa reflexão não vale só para as pontes, mas vale de um modo geral. Tente ver, né, um engenheiro que está se formando, mesmo engenheiro já formado, tente ver aquilo que mais te dá prazer, aquilo que te dá mais satisfação em relação à profissão, e atue nessa área. A gente pode mudar de área, a gente pode sair de pontes e ir para fundações, né? A gente pode sair de fundações e ir para construção de barragens. Eu conheci bastante gente que era apaixonada por barragens, né? Só fazer barragens. Então é isso, né? Uma reflexão em termos assim gerais, né, para o engenheiro, uma vez que é a CEA, né, e o CREA estão promovendo esse podcast. E mais uma vez eu gostaria de agradecer tanto a CEA, ao convite da CEA e o convite do CREA para a gente estar aqui passando um pouquinho da nossa experiência, uma vez que nós estamos na fase já de daqui um pouquinho aposentar e sair do mercado.
Muito obrigado. Engenheiro, não sei do mercado, não. O que conta é com certeza a experiência, que é muito valiosa também para quem está entrando, né? Esse foi mais um podcast Podente da ACEA, com colaboração do CREA Minas. Tivemos o prazer de receber aqui José Gabriel Maluf Soler, que é um engenheiro aí apaixonado pelas construções de pontes e viadutos. Espero que você tenha gostado. E nós temos mais podcasts aí da Podente para você seguir com a gente. Acompanhe o nosso canal e fique por dentro de tudo que acontece aí no mundo da engenharia.